atenção. Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Exposebu 2015. Presidente da Câmara dos Deputados se reúne com pecuaristas. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, tem imprimido um ritmo muito forte na Câmara e não tem medo de assuntos polêmicos. CPEA apresenta resultado de pesquisa sobre economia e lucro. A pesquisa mostrou que as propriedades que trabalham com genética zebuína geram mais empregos por área e os trabalhadores recebem maiores salários. Homem é assassinado a tiros no noroeste de Minas. Por volta das 20 horas, a Polícia Militar recebeu informações que um indivíduo teria sido alvejado por disparos de armas de fogo no bairro Novo Horizonte. Audiência em Uberlândia trata da segurança pública. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se reuniu com representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária durante a Exposebu 2015 para debater as principais demandas do setor. A reunião aconteceu na sede da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, para que os representantes do setor pudessem levar suas principais reivindicações ao presidente da Câmara. Entre os assuntos abordados, Eduardo Cunha falou sobre o aumento de juros para o próximo Plano Safra. Mais importante do que você ter o custo de juros é ter o dinheiro. Nós não podemos evitar que não se tenha crédito. Se a condição para se ter crédito é ter um juros que não seja subsidiado e possa ser de 9%, mais importante é ter o crédito. E aí cada um vai fazer a sua conta. Eu só vou pegar dinheiro emprestado se eu puder pagar. E para eu poder pagar, eu tenho que calcular o juros junto. O presidente da FPA, Marcos Montes, destacou as principais pautas discutidas na reunião. São temas inerentes ao setor que já discutimos e aprovamos e outros temas que nós temos para discutir, como a aquisição de terra para o estrangeiro, a PEC 215, a questão das leis trabalhistas, que nós temos que vencer. Outros já vencemos, como vencemos essa semana. Então, a presença e a parceria nossa com o presidente da Casa, com o Eduardo Cunha, é altamente favorável ao setor. Luiz Cláudio Paranhos, presidente da BCZ, o objetivo da reunião foi sensibilizar Eduardo Cunha para que os assuntos abordados sejam rapidamente votados na Câmara. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, tem imprimido um ritmo muito forte na Câmara e não tem medo de assuntos polêmicos. A gente mostrou para ele aqui a importância de alguns assuntos na sustentação do agronegócio, no bom andamento do agronegócio. Entre eles, questões para serem melhor discutidas são as questões indígenas, das demarcações de terras, são as questões da aquisição de terras por estrangeiros, enfim, uma série de questões que o objetivo nosso foi sensibilizá-lo. Vamos agora ao vivo ao Parque Fernando Costa, em Uberaba, onde a repórter André Godoy tem mais informações sobre a Exposebu 2015. Boa noite, André. Como foi a movimentação do dia? Olá, boa noite, Natália. Movimentação muito grande, somente reduzida por uma chuva que está caindo durante a tarde, mas logo volta tudo ao normal. E essa edição de número 81 da Exposebu está muito mais interativa com o público, que está tendo a oportunidade de fazer visitas guiadas aqui. Os guias explicam exatamente a importância dos campeonatos, dos julgamentos dos animais para o desenvolvimento da pecuária brasileira. E a expectativa da organização é faturar 50 milhões de reais somente com os leilões e em negócios em geral chegar a 120 milhões de reais. Eu estou com o secretário de Agricultura de Minas Gerais, o João Cruz, para falar um pouco mais sobre a Exposebu. João, qual a importância estratégica que essa feira tem para o estado de Minas Gerais? Boa noite. Boa noite, André. A feira da Exposebu realmente é o ponto de encontro da pecuária brasileira, é a maior vitrine tecnológica, o que há de melhor de animais, de expositores, de tecnologia, agora com a Exposebu dinâmica, na parte agrícola também. Então realmente é uma referência para o país. Você está com um gabinete aqui? Sim, nós transferimos o gabinete da Secretaria da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais para o Parque Fernando Costa durante a Exposebu, do dia 1º ao dia 7.
A pecuária também é muito importante para a economia de Minas Gerais. Qual é o peso e as novidades também nesse setor? Olha, o setor de agronegócio em Minas Gerais representa 1/3 do PIB. Tá? Nós perdemos em tese para a mineração, mas a gente sabe que mineração são recursos finitos. Então a nossa expectativa é que, produzindo de forma sustentável, nós vamos ter um longo caminho a percorrer ainda e voltaremos a primeiro lugar de importância econômica no estado. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista e muito obrigada, Natália. A gente volta com vocês aí no estúdio André Godoy de Uberaba, no Parque Fernando Costa, para o Band Cidade. Obrigada, André. Pesquisadores apresentaram um levantamento inédito sobre a real contribuição da genética zebuína para a pecuária nacional de corte e leite. Fazendas de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Goiás foram visitadas para o estudo. 4 pares de fazendas de pecuária de corte em Mato Grosso, São Paulo, Goiás e 2 pares de leite em Minas e em Goiás foram visitadas por 9 pesquisadores do CPEA, o Centro de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, que, a pedido da BCZ, elaboraram o estudo. Trabalho intenso que durou 1 ano. Tudo isso para mostrar o quanto o pecuarista economiza e lucra utilizando genética zebuína melhoradora. 2 coisas me impressionaram. Uma é o desconhecimento que o produtor típico tem sobre o preço que ele paga pela genética e o valor que essa genética pode agregar ao rebanho dele, à produção dele. A pesquisa mostrou que as propriedades que trabalham com genética zebuína geram mais empregos por área e os trabalhadores recebem maiores salários. Um ganho social estimado em 50% para o gado de corte e 38% para o gado leiteiro. Então é muito complexo para a gente entender tudo de uma vez só, mas me parece que esse proprietário que está com mais dinheiro no bolso consegue preservar melhor nascente, fazer melhor tratamento dos seus rios e fazer uma relação de preservação ambiental com melhoria de pastagem, porque ele produz melhor por área, ele não precisa derrubar a área nova. E o mau gerenciamento nas propriedades foi a maior falha encontrada pelos pesquisadores. E o principal problema começa no levantamento dos dados. Como você fazer com que o seu colaborador levante diariamente os seus dados. Então eu preciso que esse colaborador levante os dados de uma maneira exata e daí, em cima disso, a gente faça um cálculo sobre a rentabilidade ou não daquela atividade. Em cima disso eu posso ter melhorias de sistema de aplicação de tecnologia, de aplicação de investimentos. Isso é importante porque se você não tiver visão para planejar a tua atividade a longo prazo, você pode ganhar bastante dinheiro agora e gastar em coisa errada. E ninguém melhor para falar sobre genética que o seu Epaminondas, que há mais de 30 anos saiu de Uberaba com 200 cabeças e foi para a cidade de Carmolândia, lá no Tocantins, dar continuidade aos negócios de gado de corte. Eu acho que nós estamos pensando hoje que vamos ganhar dinheiro fazendo a pecuária da vovó. Pecuária de 30 anos atrás, produzir 5 arrobas por hectare ano, que é a média brasileira, e eu não estou falando palavras minhas, estou falando informação do IBGE, isso é inviável e impossível. Quem continuar produzindo 5 arrobas ou menos, como alguns fazem, está condenado a desaparecer do mercado. A Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro está comemorando 30 anos do programa que vem promovendo a evolução genética da raça no Brasil. Como parte da celebração, foi lançado o resultado do teste de progênie de reprodutores. A divulgação do resultado do teste de progênie de 358 touros do sumário da BCGIL foi recebida com festa por criadores de animais que encabeçam a classificação do ranking. Na classificação geral, o consagrado CA Sansão lidera. Já no 23º grupo, o sumário 2015, o primeiro colocado é o touro Fardo FIV F Mutum. O fato do fardo sair em primeiro lugar é importante para a raça, porque ele é um touro aberto e ele vai permitir um refrescamento de sangue. Sem esse programa, o GIR tinha acabado no Brasil. A raça é importante como produtora de leite, como cruzamento com o girolando. Há 3 décadas, o programa de melhoramento ajuda os criadores de gir leiteiro a direcionar a seleção genética do rebanho. O sêmen dos touros do sumário fica disponível nas centrais de inseminação. Esse crescimento foi realmente efetivo a partir de 93, quando a primeira bateria de touros provados saiu.
Então o mercado pôde conhecer quem eram os touros melhoradores, utilizaram esses touros, aí a raça realmente teve uma grande evolução e o mercado de sêmen respondeu positivamente a isso. 10 anos atrás, o Brasil produzia uma média de 10 bilhões de litros de leite. Hoje a produção é de 37 bilhões de litros, um crescimento impulsionado por iniciativas como o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro da ABCGIL e Embrapa Gado de Leite, com o apoio da ABCZ. No próximo bloco, aqui no Band Cidade, homem é assassinado a tiros no noroeste de Minas. Os detalhes logo depois do intervalo. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Em Unai, no noroeste de Minas, a Polícia Militar registrou mais um homicídio. Um homem de 27 anos morreu vítima de 4 disparos de arma de fogo. O repórter Giancarlo Faria tem mais informações. A Polícia Militar de Unai foi acionada para atender uma tentativa de homicídio. Sargento, o que aconteceu? Isso, no domingo, dia 3 de maio, por volta das 20 horas, a Polícia Militar recebeu informações que um indivíduo teria sido alvejado por disparos de armas de fogo no bairro Novo Horizonte, mais especificamente na rua Juvencio Martins. E chegando lá, esse indivíduo já tinha sido encaminhado ao pronto atendimento médico por terceiros. Robson Rodrigues, de 27 anos, foi atingido por 4 disparos de uma arma calibre 38. Sendo 2 disparos na altura do tórax e 2 disparos no pescoço. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Robson Rodrigues, conhecido por Robinho, tinha várias passagens pela polícia. Ele aguardava transferência para uma UTI em Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira. Os incêndios em veículos na cidade de Uberaba vêm chamando a atenção. Só neste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 19 ocorrências. Boa parte dos incêndios aconteceu de forma criminosa em carros abandonados nas ruas. Por isso, o Departamento de Posturas fechou o cerco para evitar o prejuízo e encontrar os donos dos veículos. Veículos sem cuidado algum. Uns têm até mato no interior. E o que dizer desta plantinha que surgiu no banco do passageiro e que convive tranquilamente com a teia deixada por uma aranha? Estes são carros que estavam em situação de abandono na cidade de Uberaba. Desde o início do ano, 30 deles foram recolhidos e levados para um pátio credenciado pela prefeitura. E a cada dia que passa, outros tantos chegam por aqui. Grande parte sofre com incêndios criminosos. Resultado, não sobra nada, apenas a carcaça. O que antes era um meio de transporte se transforma em uma pilha de lata sem utilidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a abril deste ano foram registradas 19 ocorrências de incêndio a veículos. Neste mesmo período do ano passado, foram 44. Já no ano de 2014, foram 86 registros. O Corpo de Bombeiros é quem auxilia no combate às chamas caso haja incêndio. E se o fogo surgir quando o motorista estiver dirigindo, a dica é ter muita calma. Bem, primeiramente, as pessoas devem manter a calma, né? Muitas pessoas, elas esquecem, né, que existe o extintor. O bombeiro informa ainda sobre como conter o fogo causado criminosamente. Bem, se a pessoa realmente quiser apagar esse incêndio e tiver em mãos o extintor veicular, ela pode utilizá-lo, se estiver, como eu disse, numa proporção menor. Basta dar uma voltinha pelas ruas para encontrar carros que foram deixados pelos donos. Este caminhão aqui, pelo jeito, há muito tempo enfrenta sol e chuva em uma rua no bairro Valim de Melo. A ação do tempo também consome este outro carro no bairro Copacabana. Vamos para o Recreio dos Bandeirantes, onde este foi esquecido em cima da calçada e está atrapalhando a passagem de pedestres. E o que dizer das carcaças? Um restinho aqui, outro ali. O Departamento de Posturas Municipais da Secretaria Municipal de Trânsito é responsável pela retirada dos carros das ruas e avenidas. Antigamente, a preocupação era com o transtorno que estes veículos ignorados causavam no trânsito da cidade. Hoje, o vandalismo, a
A utilização dos veículos para esconderijo de criminosos e também como criadouros mosquito da dengue são realidades que preocupam o departamento. A princípio a gente tem essa avaliação, né, de que se o veículo está ali naquela via, próximo de um local onde há várias residências, que o responsável, né, o próprio proprietário desse veículo esteja ali por perto. Então a gente faz os contatos, os vizinhos nos ajudam bastante, né, não só na identificação desses veículos, né, nos ligando, dizendo que aquele veículo já está há muito tempo ali ou está sendo utilizado de forma ilícita ali naquele local que ele está estacionado. E a gente, com esses contatos, essas identificações, a gente tenta chegar ao verdadeiro responsável. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na região. Em Santa Vitória, a temperatura pode chegar a 29 graus, mínima 22. O dia será com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A quarta-feira amanhece com céu parcialmente coberto em Patrocínio. Pode chover a qualquer momento na cidade. Máxima 26, mínima 19. Em Unai, a previsão também é de chuva nesta quarta. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. Máxima 28, mínima 21. Em São Gonçalo do Abaeté, máxima prevista 26 graus, mínima 19. Pode chover a qualquer hora, o dia começa nublado. E em Bambuí, a quarta-feira também será chuvosa. O dia já amanhece com muitas nuvens. Máxima 26, mínima 17. Os dados são do Instituto Climatempo. Uma audiência realizada no plenário Homero Santos, na Câmara Municipal de Uberlândia, tratou dos temas violência urbana, falta de segurança no trânsito e penalizações. Autoridades marcaram presença para compartilhar experiências. Várias autoridades estiveram presentes na audiência pública realizada durante a noite da última segunda-feira na Câmara Municipal. Com o tema levado para a segurança na cidade e zona rural, várias autoridades puderam expor seus conhecimentos nesse setor e compartilhar suas experiências. Depois que o sujeito se embrenha pelo caminho da droga, pelo caminho do crime, é difícil sair, é quase que impossível. Nos modelos atuais, presídio não é lugar de pessoa. Pessoa tem que estar no trabalho. Com muitos anos de experiência na área criminal, vários tópicos foram expostos pelo juiz José Luiz de Moura Faleiros. Durante o tempo que ele usou a palavra, fez questão de deixar bem claro que a questão segurança pública não é um desafio somente do cidadão infrator, e sim um problema que passa direto pela responsabilidade do Estado. Então nós precisamos de tratar essa questão da criminalidade com um olhar diferenciado. É claro que quem pratica crime tem que ser punido, tem que responder pelo que fez. Mas o Estado não precisa de pensar só em construção de presídio para punir as pessoas. O Estado tem que começar a trabalhar a base, tem que repensar os valores da educação, os valores da família, repensar os valores da ética, da moral, da situação cívica do cidadão. Cada autoridade teve o seu papel representativo dentro da audiência pública. O delegado da Agência de Inteligência e Informação Policial do 9º Departamento de Uberlândia ressaltou essa condição. O fomento é uma troca de experiências entre várias instituições, entre a sociedade civil envolvida nessa audiência, para que, de posse dessas informações, de posse dessa realidade, traçar metas e objetivos no cumprimento de nosso mistério, que é a repressão ao crime organizado. O magistrado foi muito feliz no comentário. É difícil não concordar com ele. A diminuição da criminalidade precisa começar na mudança de atitude do governo, com um país educador, porque só uma cidade não adianta, se faz sim um Brasil melhor. Aos poucos, usuários tentam se acostumar ao novo sistema de transporte de Uberaba. É o que você vai ver em instantes. Até já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Em Capinópolis, no Pontal do Triângulo, agentes de saúde desenvolvem projeto para promover a saúde do trabalhador. A ação faz parte de um trabalho preventivo para conhecer o perfil do funcionário e possíveis problemas que possam surgir por conta do ambiente de trabalho. Segundo a coordenadora de atenção primária, Ana Cláudia Fonseca, as empresas devem investir na qualidade de vida dos funcionários para que o trabalho seja mais prazeroso e assim o servidor fique mais
mais produtivo. Hoje, no programa Minas Urgente, você acompanhou o caos na saúde pública. Um dos problemas apontados foi o atendimento no pronto-socorro da UFO, em Uberlândia, que está restrito. No final da tarde, a direção do hospital reuniu a imprensa para falar sobre o assunto. É falta de recurso. Sem recurso, a gente não consegue mais manter esses materiais. Nós temos um déficit de mais ou menos 1,5, 2 milhões por mês. E nós já temos a dívida, que nós já falamos, que é em torno de quase 50 milhões ligados à FAEPO, e na nossa unidade gestora nós temos mais uns 10 milhões. Não fechando o pronto-socorro, nós estamos referenciando o pronto-socorro, justamente para não ter que fechar. Dentro da questão IBSER, a gente tem que resolver aqueles 3 problemas que a gente disse, que é o passivo trabalhista, a dívida que já existe, né? E aí sim, feito um contrato, a gente passa a ser uma filial da IBSER. Agora, tudo que passou histórico, dívida, etc., está sendo negociado para ver como que a gente resolve isso. A falta de medicamento, a falta de seringa, a falta disso, a falta daquilo, é sério. Eu não posso resolver o que eu não tenho capacidade para resolver. O paciente não deve vir espontaneamente para o nosso pronto-socorro. Ele deve procurar outros locais de atendimento e ser referenciado para o nosso pronto-socorro se houver necessidade. Aí a regulação o referencia para nós, a gente vê as condições que nós temos para atendê-lo. Se o paciente não pode só operar daqui a talvez 3 meses, vamos supor, e é um caso grave, importante e tal, não é o médico que tem essa responsabilidade. Não adianta cobrar do médico que ele não pode. Já se passaram os 90 dias de adaptação do novo sistema de transporte coletivo de Uberaba, o BRT. Por dia são mais de 40 mil usuários que aos poucos vão se acostumando. Apesar da boa avaliação, mudanças estruturais precisam ser feitas. Ônibus confortáveis, limpos, funcionando no horário certo e linhas bem distribuídas. Esse é o transporte coletivo ideal para qualquer município. Uberaba, aos poucos, tenta caminhar para uma realidade assim. Há 90 dias, uma estratégia foi implantada. É o chamado BRT Vetor, que iniciou as atividades no dia 30 de janeiro e já passou pela fase de adaptação. O sistema leste-oeste tem a extensão de 6,5 km e, segundo dados da Prefeitura, transporta em média 40 mil usuários por dia. Maria usa 2 ônibus para chegar ao trabalho na Vila Militar e está feliz com o sistema novo que trouxe mais agilidade. Hoje já melhorou muito, mas eu acho que tem que melhorar mais ainda. Dependendo do lugar, precisa ter mais ônibus, o pessoal não ficar esperando muito. E pelo visto, o BRT vem agradando. Antes estava muito ruim. Para mim tá bom demais desse jeito. Segundo o presidente da Associação dos Usuários de Transportes Coletivos Urbanos, José Tiago Castro, ainda há muito o que fazer. O sistema ainda patina muito, principalmente no atendimento para o usuário de transporte, principalmente aquele que necessita do corredor para ir para a periferia. Ele avalia que os problemas não estão só nas linhas, mas também nos terminais. São o piso tátil para os deficientes físicos, principalmente os visuais, para poder caminhar, a melhoria das plataformas de embarque para que não fique tão distante e principalmente os bancos, que é uma promessa desde o primeiro mês. O fornecedor nos confirmou que segunda-feira próxima agora, dia 4, esses bancos estarão aqui em Uberaba, então acredito que até terça-feira esses bancos estarão acomodados já dentro dos terminais. A Prefeitura planeja alterar diversos itens no percurso do BRT para melhorar o atendimento na linha, que conta com 12 ônibus que vão de leste a oeste em 30 minutos. A meta é de no máximo 20, mas, no entanto, há outras prioridades. Corrigir aqueles buracos, aquelas questões das valetas que existem ali hoje na faixa do transporte coletivo, do BRT. Nós temos aí também ajustar algumas questões das estações, com a questão de portas estragando ainda. Com as mudanças nas vias para a implantação do BRT, semáforos em diversos cruzamentos estão funcionando de forma intermitente. Outros estão mesmo apagados. Os intermitentes a gente coloca automaticamente em determinado período, quando o trânsito começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, a gente automaticamente entra intermitente. O desligado, está acontecendo uma obra agora na Leopoldino de Oliveira, que são o reforço da pista do corredor do ônibus. Achamos melhor deixar acabar a obra para
para religar. E a sincronização dos semáforos da Avenida Leopoldino de Oliveira tem sido alvo de críticas. Quem passa por lá reclama da falta de fluidez no trânsito, pois encontra a cada cruzamento um sinal vermelho. A gente tem tentado fazer um sincronismo para fazendo funcionar de forma um pouco coerente. E a Prefeitura agora espera entregar outros 2 terminais até o final do ano que vem na cidade. Um na região sudeste, no bairro Gameleiras, e outro na região sudoeste, bairro Beija-Flor. Um pastor de 22 anos foi preso em Planura, no Triângulo Mineiro, por furtar energia elétrica da casa vizinha. A mulher de 75 anos que cuida da casa percebeu o golpe quando constatou que a conta de luz aumentou em 10 vezes entre um mês e outro. A conta da residência costumava vir em torno de R$ 18 por mês. Mas um dia a idosa se surpreendeu com o valor de R$ 40 no boleto. Mesmo assim, ela pagou, mas no mês seguinte, quando a conta subiu para R$ 200, decidiu procurar a CEMIG. A empresa esteve no local e constatou o chamado gato. O pastor arrancou os fios para tentar dar fim ao flagrante. A atividade industrial e o emprego registraram queda nos 3 primeiros meses do ano. As horas trabalhadas na produção recuaram 1,1% e o emprego caiu 0,4% em comparação ao último trimestre de 2014. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, os indicadores apresentaram retração ainda maior, 8,5% nas horas trabalhadas e 3,9% nos postos de trabalho na indústria. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã.